Esse aí é muito grave. Vou citar um caso aqui, que eu acho que é muito importante, que é um antecedente da atual situação. Em 1989, né, depois do governo Sarney, o governo Sarney foi um governo que terminou numa crise extraordinariamente grande, com hiperinflação e tudo, né, caindo pelas tabelas, com um número enorme de greves, etc. e tal, a tal ponto que os partidos que serviam de base para o governo Sarney não tinham condição nem de lançar um candidato sério à eleição, apesar de estar no governo. Uma situação parecida com a do Michel Temer, né? Está com 6% de aprovação. O Sarney estava numa situação parecida com essa. Bom, aí foram convocadas as eleições, né, para substituir o governo Sarney. Primeira vez que no Brasil, depois da ditadura, havia eleições diretas. Lançaram uma montanha de candidatos, né, e o principal candidato era, já naquele momento, o próprio Lula, né? Lula era apoiado pela CUT, uma parte expressiva do movimento sindical. A CUT tinha sido criada em 1983, e já naquele momento já era uma organização bastante grande. Era apoiado pelo MST, era apoiado por todas as forças populares reais que havia, né? Aí o que acontece? A direção do PT, naquele momento, né, lançou uma espécie de diretriz que era a seguinte: nós temos que concentrar tudo nas eleições, né? Não temos nem que fazer greve, tinha muita greve naquele momento, porque as greves atrapalham a eleição. O importante é ganhar a eleição. Bom, aí a eleição foi muito disputada, né, com uma ampla participação, só que, porém, o Lula perdeu a eleição. No que ele perdeu a eleição, entrou o governo Collor. O governo Collor, aproveitando aquele baque, né, porque quem não viveu o período tem dificuldade de entender. Esse Collor é como se alguém tivesse pego uma fotografia em algum lugar e lançado como candidato. Ele não era nada, né? É como se o cidadão fosse lá no lugar, pegasse a fotografia do Leonardo DiCaprio e lançasse como candidato. Não era nada, nada de nada. Ele era o candidato do quê? Da atual imprensa golpista, do PIG. E dos empresários que colocaram muito dinheiro na campanha dele. Mas ele não tinha apoio popular em absolutamente lugar nenhum. Então, eu imagino que muita gente achasse o seguinte: não tem como o Lula perder, né? Perder para o homem da fotografia. Era uma coisa impensável, mas aí perdeu, porque a burguesia tem muitos recursos, né? Não é tão simples como todo mundo pensa depois que o PT ganhou as eleições. Perdeu. E no que perdeu, o movimento operário, o movimento popular todo ficou desnorteado. O Collor assumiu, lançou um plano de choque. Ele confiscou todo o dinheiro da caderneta de poupança do pessoal e todas as contas bancárias. E a população ficou estarrecida, olhando assim: o que será que está acontecendo nesse país? Eu me lembro que logo depois eu encontrei um cidadão, né, um comerciante que ficava perto da sede do PCO na época, e aí eu falei para ele: o que você achou e tal? Ele falou: esse plano ele tem que dar certo. Eu falei: mas como assim, você acha que vai dar certo? Por que você acha que vai dar certo? Eu falei: parece um plano meio sem pé nem cabeça, não acho que vai dar certo. Ele falou: não, tem que dar certo, porque se não der certo, nós estamos todo mundo perdido.
Esse era o nível a percepção, né? A maneira como o pessoal via o plano. Era uma loucura. Milhões de desempregados da noite para o dia. Era uma coisa de louco. Bom, depois eu vou colocar aí essa coisa toda. Mas vocês vejam bem o cenário. Não é um cenário muito parecido com o de hoje? Você joga todas as fichas nas eleições. É como se você fosse como um boi para o matadouro. A hora que você chegar lá, né, o matadouro está escrito eleições. A hora que você entrar e perceber que você perdeu, o governo lança um plano econômico, que é uma política antiga da burguesia, esse plano que deixa a pessoa sem conseguir respirar, né? Como eles já fizeram em vários lugares. Eles aperfeiçoaram muito esse esquema desse plano. E pronto. Aí vem aquela loucura total. Eles acabam de limpar até o guarda-roupa do cidadão que mora na favela, assim, entendeu? Vai ser uma calamidade, uma catástrofe econômica total. Isso sem falar no que eles podem fazer politicamente. E esse cenário é um dos cenários mais bonitos que a gente pode pintar, porque tem outros. Tem o cenário do golpe militar, tem muitos cenários muito negativos, né? Então, nós temos que chamar atenção para isso.